Microverso. O podcast que eu falo o que quero porque ele é meu e não seu. Olá, galera. Estava aqui, meu cafofo, assistindo O Senhor dos Anéis e pensando em reler os livros e tudo mais. Nisso, me lembrei de quanta preguiça eu tive para começar a ler os livros do Tolkien. E que quando comecei, eu amei. O Silmarillion é um livro que é meio que o Antigo Testamento da Terra-média. Fala de sua feitura e as tretas que aconteceram antes do que vemos na trilogia de livros e filmes. Daí decidi fazer um apanhadão do livro e trazer para vocês que têm interesse em algum momento iniciar a leitura ou que apenas querem saber sobre o que ele fala e algumas curiosidades. Então, bora lá e perdoa o meu élfico. A primeira parte do livro é o Ainur-Lindale. Ele fala sobre a música dos Ainur. Então é meio que assim, que no princípio havia Eru, que em Arda, que é a Terra-média, era conhecido como Ilúvatar. Ele criou os Ainur, que acho que na escala podemos comparar aos arcanjos. Legal que em Tolkien, a feitura do mundo se deu por meio da música, pois cada Ainur conseguia fazer uma melodia, porém sozinhos ou só mais um outro acompanhando. E um dia, Ilúvatar meio que deu um tema para que eles compusessem uma melodia todos juntos. Mas como tudo que é bom dura pouco, o Melkor, um dos Ainur, com pensamentos de glória e poder, começou a desandar a música dos amiguinhos que foram ficando bolados com isso aí. E Ilúvatar ficou meio que possesso com o Melkor, o que deixou os outros com o cu na mão, e por 3 vezes aconteceu isso. Então Eru mostrou para ele um vislumbre do resultado de toda aquela música, o lugar que eles haviam criado juntos para ser a morada dos filhos de Ilúvatar, que seriam elfos e homens. Nisso a galera curtiu, ficou toda maravilhada, e o Melkor só pensando em como controlar aqueles seres que viriam a morar lá. Vendo que os Valar ficaram enamorados por aquele mundo, Ilúvatar fez com que ele surgisse e, sabendo da vontade deles de visitar aquele lugar, impôs uma condição: que o poder deles fosse contido, meio que fossem normais e tivessem forma humana, assim, entre várias aspas. Melkor, vendo os demais Valar ajudando lá no trampo, que ele sempre atrapalhava. Abre aspas aqui. Eles construíram terras e Melkor destruiu. Fizeram montanhas e Melkor os derrubou. Fecha aspas aqui. Um cara chato pra caralho e mesquinho. É aquela criança insuportável do parquinho que até morde as outras crianças. A próxima parte é o Valaquenta. Aqui é falado sobre os Valar, que eles são 14, sendo 7 senhores e 7 rainhas. No livro, tem uma ordem que acredito que seja de tamanho de poder. Não tenho muita certeza. Qualquer coisa pode me corrigir nos comentários. Tem o Manwë, Ulmo, Auli, Orome, Mandos, Lórien e Tulkas. Já as senhoras são Varda, Yavanna, Nienna, Este, Vairi, Vanna e Nessa. Melkor não é mais contado porque ele foi expulso do parquinho e não falam mais o nome dele. Pelo menos não esse nome. O Manwë é senhor dos ares e dos ventos e também é o mais nobre entre eles. Ele que meio que tem a ligação direta com Ilúvatar. É casado com a Varda, que é a senhora das estrelas. Eles foram um dos que ficaram em Valinor, lá de Buena, sem ir pra Arda. Aliás, os elfos amam tanto a Varda que a chamam de Elbereth, que no filme falam o nome, mas pra quem não leu, o Silmarillion passa despercebido. No caso é o Frodo que fala quando encontra a Laracnia e acende aquela presente que a Galadriel deu pra ele.
Auli é o Senhor da Terra, o elemento em si. E foi ele, aliás, quem criou os anões. E eu falo um pouquinho depois sobre isso. Enfim, e ele era bom nos ofícios advindos da Terra. Yavanna é a esposa do Auli e a provedora de frutos. E ela colocou tudo que é verde na Terra-média. E foi ela que criou os Ents. Daí temos o Mandos e o Lórien, que eles são formas espirituais aqui, beleza? O Mandos, no caso, é o guardião da Casa dos Mortos. Sua esposa é Vairi, a tecelã do tempo. E tudo que já aconteceu ela tece e coloca nos salões dele. Já o Lórien, ele meio que é os jardins mais lindos em Arda. Então, entre os senhores temos o Tulkas, que é o guerreiro que curte a porradaria pesada lá entre os Ainur. A sua esposa Nessa, que é a irmã de Oromi. Ele é caçador de monstros e conhecido como o Senhor das Florestas. Ele anda montado no cavalo e tal. Sua esposa é a Vanna. Com todo esse rolê dos Valar, vieram outros espíritos e eles são conhecidos como Maiar. Só que eles são menos overpowered do que os Valar e meio que os servem. Meio que são tipo aprendizes deles. Tem alguns aqui, mas eu vou falar de 2. A Melin, que servia a Vanna, e o Olórien, que são mais falados assim. Aliás, o Olórien é conhecido pelos elfos como Mitrandi, que é o Gandalf, mas sobre eles os demais magos tem um capítulo específico em Contos Inacabados. Aliás, se quiserem que eu fale sobre isso, é só deixar nos comentários ou até em DM que a gente pensa no assunto. Sobre o Melkor, os elfos, aliás, se usa muito essa nomenclatura de Noldor, apesar de ser outra parte de elfos, mas aparece essa nomenclatura também, então é interessante acostumar com ela. Eles chamam ele de Morgoth, que o Legolas, quando chega em Lórien, conta que o Gandalf caiu para um Balrog de Morgoth. E o Melkor atrai alguns Maiar para o seu lado também, que são os Balrogs, e um outro chamado Gortaun, o Cruel, também conhecido como Sauron, que no princípio servia ao Auli. Sauron, mochila de criança. E meio que aqui termina o Valaquenta, que é quase 60 páginas do livro, e basicamente a distribuição de função da galera poderosa. A próxima parte é o Quenta Silmarillion, em que enfim chegamos ao nome relacionado ao livro, que é a história da Silmarils, que é a origem de toda a treta da Terra-média, sabe? E daí agora é um rolê que você tem que ir de mente aberta para ir se entranhando com o mundo do Tolkien. Como a Arda não estava pronta, Auli fez 2 lamparinas, uma ao norte e outra ao sul, até que tudo fosse dia e as sementes plantadas por Yavanna começassem a brotar. Feliz com o projeto, o Manwë mandou organizar uma festinha aí, e o Melkor, que estava lá nas profundezas emputecido, conseguiu passar despercebido e derrubou os pilares, quebrando as lamparinas. Nisso, Arda teve suas terras desfiguradas, nunca mais sendo restauradas. E esses Valar deixaram Arda para voltar para a Terra de Aman, que é outro nome para Valinor que circunda Arda. Foi lá que nasceram as 2 árvores de Valinor, criadas por Yavanna. As flores que de uma delas pendia era como chamas, e da outra uma luz prateada. Meio que uma era o sol e a outra a lua. E é aí que começa a contagem do tempo na mitologia do Tolkien, pois durante 7 horas cada uma delas crescia e depois decrescia, dando espaço para outra. Vale lembrar que os elfos ainda estavam adormecidos. E aqui voltamos a falar um pouquinho do Auli e anões, porque assim, ele criou os 7 pais dos anões, na verdade, para ter logo a quem ensinar as coisas sobre a Terra. Mas tendo o Ilúvatar descoberto, ele foi humildão, pedindo desculpa, dizendo que ia destruir aquelas criaturas. Pegou um martelo, levantou e o pobre chorou super bolado em fazer aquilo, sabe? Nisso o Eru, comovido, interrompeu, falou tipo, não, pera. E falou que eles teriam sim um lugar em Arda, mas que não antes dos primogênitos. Então colocou os anões para adormecer também, e ainda disse que entre eles, os filhos de Auli e os filhos de Eru, haveriam conflitos.
A gente vê até no filme o Gimli falando do Legolas, né? No capítulo seguinte é contado que os Valar viveram longas eras à luz das árvores, mas que a Terra-média estava no crepúsculo, era escuro e só estrelas. Já o Melkor estava todo trabalhando em coisas e criaturas sombrias, construindo para si a fortaleza de Angband. Nisso, os elfos despertaram e foram descobertos pelo Orome. Descoberto aquele... Eu fiquei sabendo no geral, mas alguém já tinha descoberto antes, sabe? Porque o Orome, ele cavalgava e se escondeu para observá-los enquanto eles cantavam para as estrelas. E ele lhe deu os nomes de Eldar, povo das estrelas. Aqui cabe lembrar que em A Sociedade do Anel, o Elrond utiliza esse termo com o Gandalf. Mas os elfos ficaram assustados ao ver o Orome, isso por obra do Melkor, mas que, como tinha um cagaço de encontrar com o Orome, ele enviava outros espíritos para atormentar os elfos. E os que fugiam e eram capturados pelo Melkor foram corrompidos e escravizados, e assim que surgiu a raça dos orcs. Com isso acontecendo, os Valar decidiram meter o pé no Melkor para livrar os elfos, e estes nada souberam da briga toda, só tremores e luzes ao longe. Melkor bem que tentou se esconder, mas o Tucas foi lá meter porrada nele e o acorrentou, levando no arrastado de volta para Valinor para ser julgado. Alguns queriam trazer os elfos para perto e com isso Mão decretou que eles fossem convocados. Mas os elfos não ficaram muito animados para isso, né, já com medo assim do Melkor e tal. Então o Orome escolheu 3 para irem representar, né, e eles eram o Ingway, Finwë e o Elwë, que depois se tornaram reis. Às vezes é bom se arriscar, hein? Mas como muito dos povos desses 3 decidiram ir, essa foi a primeira grande marcha do povo élfico. O grupo do Ingway ficou conhecido como Vanir, os de Finwë como Noldor e os de Elwë como Teleri. Os Teleri é meio zona aqui porque eles decidiram morar perto do Rio Anduin, já que os outros decidiram atravessar as Montanhas Azuis, e esse pedaço das Eredluin foi chamado de Beleriand. Só muitos anos depois, uma parte dos Teleri seguiram mais à frente, seguindo o resto aí da galera. Aqui temos um ligeiro trecho sobre Melin, a Maiar que eu falei anteriormente. Ela habitava Lórien, e o Elwë andando por lá viu ela e ficou enfeitiçado. Por isso, muitos Teleres acabaram seguindo em frente, mas os que permaneceram com ele ficaram conhecidos como Sindar, ou Elfos Cinzentos. E o Elwë ficou conhecido como Elutingol, e eles se estabeleceram em Dória, e a filha deles é mega importante, mas isso fica mais pra frente aí na história. Então, gente, é meio seguinte, eu consegui cobrir quase 100 páginas do livro, então eu vou dividir em mais 3 ou 4 partes, mas eu acredito que 3 sejam suficientes. Espero que estejam curtindo. Se tiver alguma observação, é só mandar nos perfis do @microversopod no Twitter ou no Instagram, sem medo de ser feliz. E compartilhe esse episódio com alguém que você acha que vai curtir também saber mais dos primórdios da Terra-média. Se inscreve no canal, também no canal do YouTube do Microverso Podcast, que eu vou mandando os programas pra lá depois. Até semana que vem, câmbio e desligo.